Então aí a gente já viu a questão, né, do PyLab, né, como é que é a ideia do PyLab import asterisco, né, e dentro do PyLab essas funções plots, elas são dessa biblioteca matplotlib, tá? Então essa biblioteca é super poderosa para desenhar gráficos, tá? E é absurdo, eu vou abrir aqui o endereço da galeria dela para vocês verem o que é essa biblioteca capaz, que é uma coisa absurda, né? Então, ó, a galeria aqui do matplotlib, gráficos stack graphs, barras laterais, caixinhas, várias linhas, time series, polígonos, gradiente com barra, ó, tem vários tipos de gráficos aqui, ó, scatterplot, né, scatterplot com cor, scatter mask. Então cada um desses gráficos aqui que você tem, você é capaz, né, fazer código de barra, pô, infinito aqui as possibilidades de gráficos que você pode fazer. Então, cada um desses gráficos aqui tem o código dele junto. Tá? É só você clicar em cima, você vai ver o código Python para replicar esses gráficos, né? Então, criando subplots e tal. Então, aqui é o avançado, né? Você entendendo o Python, você consegue entender o código para gerar todos esses tipos de gráficos aqui que você está vendo. Tá? Os histogramas, que a gente até viu aqui como fazer histogramas, né? É, gráficos de pizza, né? Gráficos de pizza em eixo coordenado polar. Cara, é surreal, né? Tem muita opção. Isso aqui dá um banho em qualquer outra possibilidade, tipo Excel, Calc, né? Isso aqui você pode fazer gráficos ultra avançados. Então, dá só uma olhada. Eu estou na metade aqui da minha biblioteca, né? Quero só mostrar que cada um desses aqui tem um código associado. Eu estudo. Se eu precisar de um gráfico, eu tento olhar aqui um parecido, né? Que eu queira fazer e tento adaptar para o meu problema, né? Então, essa é a ideia. Você vir aqui, ver o que você quer fazer, ó, plotar aqui ó, com eixos e tal, né? As coisas simples, fazer aqui um fractal, alguma coisa assim, né? Então tem vários exemplos aqui, ó, calcular figuras tridimensionais, gráficos 3D, né? Ele tem um pouquinho de coisas para gráficos 3D, que a gente vai ver, né? Então 3D plotting aqui, ó, os exemplos 3D, ó. Veja os tipos de gráfico que ele consegue gerar em 3D, né? Então aqui, ó, plotar funções 3D, que é o que a gente vai entender, ó, superfície sólida 3D, isso tudo a gente pode fazer, tá? E aí eu peguei esse exemplo aqui para a gente tentar dar uma estudada. Esse aqui é para calcular valor de função com duas entradas, tá? Funções tridimensionais. Então eu peguei esse exemplo aqui, a gente vai trabalhar ele, né? Você vê que é um pouco complicado, mas a gente vai lendo e entendendo como faz. Então vamos lá para o nosso Colab, tá? E vamos tentar replicar plotando funções de duas variáveis usando o matplotlib. Tudo bem? Então, em vez de usar, eu poderia usar pelo PyLab, mas eu vou importar o matplotlib diretamente, tá? Esse pacote pyplot é o que gera os gráficos aqui, o comando plot está tudo dentro desse pyplot, na verdade. Quando você chama o scipy import asterisco, ele está importando todos os comandos dessa biblioteca pyplot já para o ambiente, mas eu posso chamar assim também. Então, esse primeiro comando aqui está importando esse pacote PLT, que é o pyplot dentro do matplotlib, a parte que controla para plotar os gráficos, tá? E dentro do NumPy, e eu estou chamando o NumPy as NP aqui para gerar os dados, tá? Vou precisar dessas bibliotecas. Bem, então vamos lá. Como é que a gente vai fazer para plotar funções 3D aqui rapidamente? Ó? Você vai criar um vetor x, tá? Um array x, passando aqui o domínio, então o x vai variar de -1 a 1. E aqui é, a quantidade de pontos, né, que você quer colocar entre -1 e 1. Aqui eu estou dando o passo de 0.5, mas eu posso usar aqui também o linspace, por exemplo, e pedir, em vez de 0.5, colocar assim, 50 pontos em x, tá? Para qualquer resolução do gráfico. Isso é mais fácil. Então, o x está variando de -1 a 1 com 50 pontos. Tá? O domínio de y agora, tá? O y eu vou colocar de -1 a 1 também com 50 pontos. Então, minha função f vai ser avaliada do x do -1 até 1 e do y do -1 até 1.
Quanto mais pontos eu colocar aqui, meu gráfico fica mais bonito, só que demora mais para calcular. Tá bom? Agora eu tenho um truque aqui, ó. Vou tirar da cartola. Para eu poder plotar as funções em 3D de um jeito fácil. É o jeito que o MATLAB faz também. Eu vou chamar essa função Mesh Grid, tá? Essa função Mesh Grid, ela faz uma preparação desses vetores XY. Ele vai transformar o X tipo numa matriz, tá? O X vai variar de uma forma interessante aqui dentro de uma matriz. Eu não vou muito a fundo nisso, tá? Não se preocupe muito com isso aqui. Lê o help do Mesh Grid, eu não quero entrar a fundo. Mas basicamente, você entra com dois vetores unidimensionais, aqui ele gera duas matrizes XY, tá? E elas é como se fosse uma em cima da outra, com os valores de X e os valores de Y. E agora eu posso criar funções a partir dessas duas matrizes XY aqui. Não são matrizes, são arrays bidimensionais, tá? E eu vou plotar a minha função aqui, ó. Vou avaliar essa função aqui, ó. Z é x ao quadrado mais y ao quadrado. Então eu estou avaliando essa função, ó. F de xy é x ao quadrado mais y ao quadrado. Eu vou escrever assim, ó. Z é x ao quadrado mais y ao quadrado, tá? E aí ele vai fazer essa conta muito rápido, porque eu estou trabalhando com arrays bidimensionais dessa forma aqui, tá? Aqui você vai passar o range, né, da onde o domínio da tua função, e aqui você vai calcular z, avaliar a tua função nesses pontos que você colocou aqui, tá? Então eu tenho aqui minha função x ao quadrado mais y ao quadrado. E agora vamos plotar nossa figura em 3D. Então, quando a coisa é em 3D é um pouco mais complicado, não é só plot, tá? Eu tenho que fazer vários passos. Então, esse comando fig, plt.figure, vai criar uma nova figura para gente, tá? Dentro desse comando fig, eu vou chamar o comando GCA, tá? Para passar parâmetros para essa figura. Então, GCA eu vou dizer que a projeção da figura está em 3D, tá? Então, eu preciso chamar isso aqui, é sempre igual. E agora sim é o comando plot. Eu não vou chamar o comando plot, eu vou chamar o comando plot surface. Dentro dessa figura aqui, desse eixo da figura, tá? Axis, isso aqui vai retornar um eixo da figura. Estou salvando o eixo onde isso vai ser plotado. E aqui eu vou passar, ó, a matriz X, o array bidimensional X, o Y, e a altura, que é o Z, né? O valor da função, XYZ. E aqui ele vai plotar para mim o gráfico todo, né? E tá aqui minha função, um hiperboloide, né? X ao quadrado mais y ao quadrado, tá? Então veja que x está variando de menos 1 a 1 e y de menos 1 a 1. Então está aqui o x, o y e aqui é o z. Então vamos dizer que eu fizesse o x variar só de 0 até 1. Tá? Rodo tudo de novo. Tá bom? Então ó, pegou só do 0 até 1 agora. Pegou só o lado direito do meu paraboloide. Vou voltar do menos 1 a 1. Tá? Deixa eu voltar. Eu vou colar tudo numa célula só, porque daí fica mais fácil de executar tudo de uma vez, né? Meu programa, ele entra uma função e você plota a função da forma que eu quero aqui. Então, isso aqui já está fazendo tudo. Ó. É só você trocar a tua função aqui, vai desenhar outra coisa aqui. Você tem que dizer o domínio, o número de pontos, né? E a função. E o resto é tudo igual. O resto do código não muda nada. Então, olha só, plotei a função, né? E tá vendo que os quadradinhos dela estão bem fininhos, são os pontos que você avaliou. Se eu colocar só 10 pontos em x, 10 pontos em y, o que acontece? Colocou bem menos resolução na tua função, né? Então, ele avaliou bem menos pontos, 10 por 10, né? Fez aqui embaixo 10 por 10 pontos avaliados, então avaliou em 100 pontos. Quando eu coloco 100 e 100 aqui, já está avaliando em 100 vezes 100, aí 10 mil pontos, né? Fica bem fininha, mais bonita a tua função. Tá joia? Então aqui eu vou já trocar para o Lean Space. Fica mais fácil de ler, na minha opinião. Tá? Aqui eu também vou trocar para Lean Space. Opa, peraí, deixa eu voltar aqui que eu colei errado. Aqui eu vou trocar para Lean Space também. Fica mais bonito.
Amostrando 100 pontos. Tá? Então, o Mesh Grid é o método auxiliar para criar matrizes, né? Ele vai transformar esses vetores aqui em matrizes para a gente, né? Uma coisa assim. E agora, criar imagens, né? Eu estou falando matriz, mas esse produto aqui, ele cria, na verdade, vetores bidimensionais aqui para o x e para o y. E aqui você avalia a tua função, tá? Z recebe esse vezes esse aqui. E no final, você plota a tua figura. Então, temos aí o exemplo completo, tá? Gerando as figurinhas. Aí você tem vários parâmetros para rotacionar essa figura, pode fazer animação, tá? Pode girar a figura. Aí como é que eu faço? Eu tenho que ler o help dessa figura, dessa função plot surface, né? Dessa figura aqui GCA aqui, tentar achar como é que faço para girar, para fazer as coisas. Bem, vamos ver mais alguns exemplos aqui, tá? Então, outro exemplo, eu vou plotar outro exemplo agora direto e só vou meio que explicar, ó. Então, esse aqui está chamando do Matplotlib PLT, do Matplotlib está importando esse color map, do Matplotlib Ticker está importando o linear locator, format, né, está importando várias coisas, do NumPy como NP. Então, ó, ele vai criar a figura com o comando fig, o ax cria esse eixo 3D aqui dentro da figura, tá? Dizendo que é uma projeção 3D, precisa passar isso para ele. Aqui que você vai fazer o teu dado e avaliar a função, tá? Então, ó, tá indo de -1 até 1 com intervalo de 0,5 entre cada ponto, né? A resolução aqui, eu poderia usar o Lean Space também, mas está indo de -1 até 1, intervalo 0,05. Aí eu preciso daquela função auxiliar Mesh Grid, tudo bem? E aqui que eu avalio minha f de x. No caso, eu estou avaliando x ao quadrado mais y ao quadrado. Tá bom? Esse comando surf vai plotar a superfície, ó, plot surface. Tá? Vai passar um color map, tá? Daquele objeto CM coolWarm para ficar o coolWarm, esse color map azul para vermelho. Tá? Então aqui é para mudar as cores do gráfico. Line width 0 para ficar sem a bordinha aqui, né? Ficar bem fininha, que ela não ficar aquele grid desenhado aqui na minha função. Anti-alias false. Anti-alias false é para ele não interpolar as cores, ficar uma coisa mais realista aí com o valor. Aqui ele está dizendo agora aqui no eixo, passando os limites dos eixos. Então está falando, ó, x set z limit -1 até 3. Então está falando para o z de -1 até 3, tá? No eixo Z, ele está falando aqui, ó, set major location, né, linear location 10. Então está falando para colocar 10 valores aqui, ó, né? Para ele não colocar muitos valores aqui, está dizendo o número de valores que vai colocar nesse eixo Z. Major formatter, tá? Então aqui ele está modificando para colocar só duas casas decimais, ó. Isso aqui é dizendo que %.2f, é como esse comando funciona. Então está dizendo para colocar só duas casas decimais aqui nesses números e ficar bonitinho. Bem, isso aí, assim, tô falando que tem como fazer, né? Bem, assim, mas aí você tem que ler os helps, né? De como, tutoriais de como usar esses gráficos e tudo mais. Aí vai vendo os exemplos. Eu já passei por isso. Tô só mostrando para vocês que dá para fazer aí as coisas, né? E fig.colorBar tá mandando colocar essa barra de cores aqui, ó, para aparecer isso aqui no gráfico, tá? Então esse é o comando colorBar, barra de cores, né? Aí você diz qual função, da onde vai tirar a barra de cores, né? E aqui o aspecto, né, que é para ficar mais comprida, mais fininha e tal. E mostrar os valores aqui. Então, se shrink 0.5 está dizendo que é para mostrar só a cada 0.5 os passos de cores aqui. Beleza? Executo, PLT show não preciso no Colab, né? Porque no Colab o show é automático. E está aqui minha figurinha gerada aqui no Colab, tá? Com todos os parâmetros. Então, posso, por exemplo, aqui mudar aqui para só uma casa decimal, ó. Executo de novo, né? Tá vendo? Agora apareceu só uma casa decimal aqui. Posso aumentar aqui o número de ticks aqui no meu colorBar, né? Na minha barra de cor. Tá aqui, ó, um monte de tickzinhos aqui, mudou o parâmetro dela. Acho que esse shrink aqui, na verdade, não é o número de ticks, tá? Desculpa. O shrink é para diminuir o tamanho dela. Então, se eu colocar 0.9, ela vai ficar maior, tá? Então, aumentou o tamanho dela, posso aumentar e diminuir.
Vamos colocar aspect 1 aqui e ver o que acontece. Então você fica brincando. Ó, o aspecto faz ela encolher nessa direção, né? Deixar ela mais fina. Vou deixar ela com tamanho 5, tava bom. E aí eu vou brincando com os parâmetros, tá? Linear Locator. Vamos colocar 5 aqui e ver o que acontece. Né? Ver que agora ele só colocou 5 valores aqui na barra. Tal. O Color Map. Eu sei que eu posso colocar outros Color Maps aqui, ó. CM. Ele tem vários Color Maps aqui, tá? Você pode testar quais são os principais aqui. Mas acho que o que eu gosto bastante é o Viridies, tá? Então esse Color Map Viridies vai mudar as cores, ó. Aí ele vai usar o azul pro amarelo e plotar a tua função aqui azul-amarelo, tá? Tá pintando de acordo com a altura da função aqui, ó. Os pontos mais altos estão mais amarelos com maior altura, né? Então esses pontos amarelos valem um pouquinho mais de 1,75 aqui. No fundo dela vale 0, né? Aqui vale 0 da função que eu estou plotando. Beleza? Então, ó, vou reutilizar esse código. Copio esse código, uma nova célula, tá? E vou só trocar a função aqui. Em vez de x ao quadrado mais y ao quadrado, vamos plotar uma outra função. Por exemplo, np sin de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado e passando um seno nela aqui, né? Vou plotar minha função. Ele deu uma dobradinha aqui na bota, porque o seno faz oscilar, né? Então, estou combinando as duas funções. Vou aumentar o limite de z aqui para ver mais perto dela. Então vou colocar de z de menos 1 até 1 para ver mais perto, ver se aparece mais coisa. Ó, deu um zoom lá no eixo z. Então de menos 1 até vou colocar de 0 até 2, né, para ver se aparece melhor aqui o eixo z. E vou ajustando minha função. Aqui ficou legal, já começo a ver as ondulações dela. Vamos aumentar o limite, o domínio aqui, ó, de menos 2 até 2, né, para a gente ver mais oscilações dessa função. Tá aqui, eu vejo ela oscilando mais. Vou ter que aumentar o z-limite, né, porque agora os valores estão maiores e não está pegando. Vou colocar lá de menos 2 até 2, provavelmente vai me permitir ver ela toda, né? Então ela oscilou mais uma vez. Vou colocar o z-limite menos 4 a 4, fica mais bonitinho. Né? Tá aqui minha funçãozinha. Vamos colocar agora de menos 4 até 4 para ver mais oscilações, né? Estou aumentando o domínio da minha função, ó. E aqui agora eu preciso de mais resolução, né? Então eu vou pular, em vez de 0.5, eu vou de 0.1 para minha função ficar bem fininha aqui, ter muito dado aqui para ela interpolar, né? Ficar mais bonitinho, ó. E o anti-alias é para ele suavizar para minhas cores. Então eu vou colocar anti-alias igual true aqui, por exemplo. E agora o gráfico vai ficar bem lisinho, tá vendo? Ele ficou mais lisinho aqui os pontos, né? E se eu quiser ela mais fina, eu vou aumentando a resolução aqui em algum momento, enquanto o computador conseguir calcular, né? Ele vai ficar com uma figura mais suave. Tá? Agora vai estar até demorando, mas a figura ficou mais suavizada, mais bonitinha. Tudo bem? Para aumentar o tamanho dessa figura, é nesse comando plt figure aqui, ó. Você vai colocar aqui, ó, fig size, abre parênteses, coloca aqui 1010, que é a altura e largura da figura. Isso aqui vai fazer a figura aparecer maior aqui, ó. Né? Você pode deixar ela mais comprida, mais alta, né? Geralmente o 1010 é um tamanho bom aqui, gera a figura para a gente maior, tá? E para salvar a figura, usa o save fig lá, aquele outro exemplo, você pode salvar as figuras, né? Você tá vendo que aqui os valores estão mudando muito rápido, ele fica umas pontas meio estranhas aqui, né? Mas é porque a tua função precisa de mais resolução. Então você pode aí, mexendo nos parâmetros, né, e vendo o que cada parâmetro faz, né, tendo uma visão. Aqui você vai colocar a tua f e aqui você vai ajustando, né, sempre assim. Então eu fiz outros exemplos aqui, né, essa função aqui que a gente já viu agora, tá? E aqui tem um outro exemplo, tudo bem? Está fazendo uma função. Deixa eu ver. Que ele pegou um dado de teste, tá? Em vez de ele calcular dessa forma aqui, ó, criando a função, ele está fazendo um get test data aqui, tá? Importando já as funções para ele plotar aqui, aí ele plota esse gráfico aqui, que tem essa função que desce e sobe aqui, beleza? Os comandos
os comandos aqui, ó, offset e counter, tá? Para criar esses contornos aqui nas bordas da função, tá? E aí você vai vendo, ó, pondo esses contornos aqui embaixo, tá? Vamos tentar reaproveitar esse exemplo aqui e mudar para uma função nossa para ver se a gente consegue. Então, vou começar a partir desse exemplo, vou executar ele aqui, uma vez que ele esteja funcionando, já posso mudar. Agora eu vou tentar mudar a função aqui no meio dele, ó. Então eu preciso definir esse dado aqui, ó, XYZ, tá? Vou pegar esse dado de cima e vou colocar aqui, ó, no lugar do dado, ó, XYZ, ó. Então estou plotando aquela minha função, tá? Só que agora ficou muito pequeno, eu tenho que juntar mais perto do domínio, tá? Que eu estou indo de menos 40 a 40, tem que ser mais pertinho ali do meio. Vamos colocar o zoom do eixo Z, tá aqui, ó, né? Eu vou tirar o limite de x e de y para ser automático, né? E aí ele vai dar zoom ali na minha função. Ó. Então, minha função aqui, os contornos dela aqui embaixo, né? Tem contornos aqui na parede, mas está bem pertinho a parede, eles estão próprio em cima da função. Então, a minha função e os contornos dela gerados ali embaixo, né? Aquela função seno de x ao quadrado mais y ao quadrado. Beleza? Que é essa função aqui, só que eu estou vendo, né? Com outra parametrização dela aqui, né? O limite de z está bem grande. Eu vou colocar aqui de menos 10 a 10. Aí a gente vai ver a ondulação dela mais grave ali, ó. Tá ondulada mais grave. Tá? Aí os contornos eu provavelmente aqui eu preciso dizer, né, qual que é o offset, ou seja, qual que é a altura do contorno, por exemplo, né? Então acho que talvez aqui eu tenha que colocar valores menores. Então direção x, y, z, offset menos 100, talvez aqui eu colocar, vamos tentar colocar 0,5 aqui o offset desse contorno, né? Vamos ver o que acontece se eu colocar 0,5, que essa função está variando de menos 1 a 1. Vou colocar 0,5 nos offsets e rodar, ver se eu consigo plotar aqueles contornos. Olha lá, apareceram uns contorninhos aqui, tá? Então, o offset, por exemplo, é a distância que vai estar da função. Acho que agora eu saquei o que esse parâmetro faz, tá? Colocava o z 2 para baixo aqui, ó, ou 2 para cima, né? Então os contornos da minha função estão 2 unidades para cima da própria função, ó. Eles subiram aqui, ó. Tá? Eu vou colocar para embaixo do meu gráfico, menos 2,5. Aí o offset do y foi aqui para baixo da função, eu vejo eles aqui embaixo. Vou baixar mais um pouquinho, menos 5,5 e vai lá para baixão. Deixa eu ver se eu saí do... beleza, foi mais para baixo. Então tá mostrando aqui. Quando isso aqui muda de valor de positivo para negativo, mostra aqui nos offsets aqui. Mesma ideia, eu posso jogar para a direita e para a esquerda os outros. Então são várias visualizações que a gente tem. Você parte de um exemplo lá da galeria e estuda o código e fica brincando com os parâmetros, tentando entender o que está acontecendo, beleza? Então você consegue trabalhar dessa forma, tá? Então estou usando aqui, posso plotar qualquer função que eu quiser, né? X ao quadrado menos y ao quadrado, vamos ver o que acontece. Tira o seno, ó, x ao quadrado menos y ao quadrado, isso aqui é outra função, tá? Lá um hiperboloide, né? Forma de cela. Tirar os contornos aqui porque não estão me ajudando. Tá? Vou colocar só o contorno em Z embaixo. Tá ali os contornos em Z embaixo, veja a função. E assim por diante, tá, pessoal? Dá para brincar bastante aí com o Python nesse sentido, de gráficos. Mas claro que é um pouco mais complicado aqui. E só mostrando para vocês, você também pode fazer processamento digital de imagens. Então aqui eu leio um dado de uma imagem, tá? Posso rotacionar a imagem, borrar a imagem, fazer vários efeitos aqui com imagens, tá? Aplicar filtros, né? Então, adicionar ruído, filtro de mediana, fit finders, tem vários filtros aí que vocês podem fazer processamento de sinais de imagem também, uns exemplos aqui. Mas só para vocês saberem que existem, tá? Dentro do SciPy. Então é isso, pessoal. Terminamos nosso curso aí. Espero que tenham gostado, aprendido bastante. Um pouco mais complicada essa última parte, né? De entender os exemplos, mas você entende os exemplos e pode ir brincando aí com os parâmetros e ver o que você quer fazer.
Isso aí, até a próxima, um abração.